paz seja sobre tua casa. O Deus vive em Jesus poderosamente te conceda a graça de crer no Evangelho, de crer na sua palavra, de com a tua boca confessar a Jesus como teu Salvador. E a você que já creu, que já confessou a Jesus como teu Salvador, a paz seja sobre tua casa. Que tão somente nessa caminhada você combata o bom combate, você possa completar sua carreira e guardar a fé. Hoje vamos meditar um pouco em Gênesis, no capítulo 11, onde esse texto fala sobre a construção da Torre de Babel. Meditando um pouco aqui nesse texto, aprendendo um pouco a respeito de como o coração do homem, ele intenta, de como o coração do homem tem projeto, de como o coração do homem, ele quer chamar atenção para si e sempre tornar o seu nome célebre, o seu nome conhecido, como aqui em Gênesis, no capítulo 11, no decorrer do texto, nós vamos aprender. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao Senhor por essa graça de estarmos aqui estudando um pouco da palavra, de estarmos aqui conversando, de estarmos aqui aprendendo, porque tudo é para a glória de Deus, tudo é porque Ele nos permite, tudo é pela sua orientação, tudo é sobre a supervisão, tudo é debaixo da supervisão do Espírito Santo, que todo o corpo, que toda a igreja do Deus vivo trabalha em conjunto. É debaixo da supervisão, da orientação, da permissão do Espírito Santo que nós, os cristãos, os discípulos de Cristo, pregamos a palavra do Deus vivo, procurando sempre ser fiel ao que a palavra nos ensina, procurando sempre ser fiel ao que ela nos ensina, né? Não colocarmos as nossas próprias palavras, não colocarmos os nossos pensamentos no texto, mas deixar que o próprio texto diga aquilo que ele foi escrito, inspirado e disse, cabalmente se cumprindo em nossa vida. Gênesis, no capítulo 11, diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Houve concordância, eles concordaram nisto para que desse certo. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha o projeto. Olha aqui o projeto, a extensão desse projeto, que aqui os primeiros habitantes, eles fizeram. O projeto é: vinde, convidaram todo mundo, houve acordo, houve concordância, houve um comum acordo entre todos. Vinde, né? Para que nós não sejamos espalhados sobre a terra, vamos construir uma torre. E essa torre, ela possa chegar até os céus, para que nós não sejamos espalhados. Houve um acordo, houve um comum acordo entre eles e todos ali concordaram naquele projeto. Todos ali concordaram ali para que fosse feito. E é interessante que eles disseram que edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Acreditemos que muitos de nós acreditam
que aqui não se realizou porque eles tinham intenção de fazer uma torre para chegar até o céu. Mas de acordo com o texto, não foi por isso que o Senhor desceu. Na verdade, a intenção do coração do homem, de todos ali que entraram no acordo, é para que o nome deles, o nome do homem, de todos aqueles que estavam ali, o nome deles se tornasse célebre, se tornasse importante. Irmãos, e se nós pararmos para meditar um pouco, essa mesma intenção do homem ter seu nome importante, do homem ter seu nome célebre, do homem ter seu nome conhecido, do homem ser famoso, do homem crescer, do homem aparecer, do homem ser. Esse mesmo intento, ele existe nos corações hoje. Esse mesmo intento do homem ser conhecido, do nome do homem ser célebre sobre a terra, esse mesmo intento, esse mesmo projeto que houve aqui na construção dessa torre, há ainda hoje nos nossos dias. Há ainda hoje nos corações do homem, da mulher. Por que muitos correm atrás de fama? Por que muitos correm atrás do poder? Por que muitos querem isso, querem aquilo? Qual é a intenção por trás? É de tornar o seu nome célebre, o seu nome conhecido. Até mesmo no meio religioso, até mesmo no meio cristãos, nós temos irmãos, vemos irmãs, pessoas que começam simples no seu ministério, pessoas que começam na maior simplicidade no ministério, mas que depois o coração começa a desejar célebre, a desejar ser conhecido, a desejar celebridade, a desejar mais espaço, a desejar crescer mais. Se começa com pouco numa igreja pequena, o desejo começa a ir numa igreja maior, que daqui a pouco quer ir numa igreja maior, que daqui a pouco quer gravar um CD, que daqui a pouco quer ser isso, que daqui a pouco quer viajar, que daqui a pouco quer ir para... E assim começa a querer que o nome apareça, a querer que o nome se torne célebre, a querer que o nome se torne conhecido, a querer ser conhecido, a querer ser respeitado, a querer ser considerado, a querer estar em primeiro lugar, a querer aparecer. Quando passa, todo mundo conhece. Fulano vai passando, porque o nome dele começou a ser conhecido, porque o nome dela começou a ser conhecida, porque ele ou ela começou a ter o nome célebre, conhecido. E não foi para isso que o Senhor nos criou, para que o nome do homem seja célebre, conhecido sobre a face da terra. O homem é criação, ele não é criador. O homem, ele é criação, ele não é criador. E a gente percebe na leitura que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Interessante aqui porque muitos imaginam que o Senhor, ele está longe, está distante, não percebe as construções, não percebe os projetos, não percebe o que o homem quer fazer, o que está no coração, o que o homem está construindo. E com o texto de Gênesis capítulo 11, o verso 5, a gente percebe que Deus está ativo na história do homem, que Deus está ativo na humanidade, que Deus está ativo nas grandes construções, que Deus está ativo nos projetos dos homens, que Deus está ativo, vendo, percebendo, acompanhando os projetos que o homem faz, os projetos que a mulher faz, o intento do coração do homem. Se o homem tem no coração a intenção de tornar célebre o seu nome, como aqui aconteceu. O Senhor desceu para ver aquele projeto. O Senhor desceu. O Senhor, ele participou, ele veio ver o que estava acontecendo. Pessoalmente ele veio. E muitos hoje se preocupam
tem dúvida se o Senhor ele está acompanhando a sua história, se o Senhor não está acompanhando os seus projetos, se o Senhor não está acompanhando a sua trajetória. É claro que está. É claro que está. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O Senhor desceu, viu, percebeu o que estava no coração do homem, a intenção, e ele disse: agora é só o começo. Não haverá restrição para tudo o que intenta fazer. O Senhor sentiu, viu no coração do homem que tinha mais projeto, que tinha mais coisa para se fazer. O homem queria tornar mais célebre ainda o seu nome. O homem queria tornar mais conhecido ainda o seu nome sobre a face da terra. O projeto não era só de ficar ali, tinha mais. E o Senhor percebeu e disse: ó, é só o começo. É só o começo aqui. Não haverá restrição para tudo que intenta fazer. O Senhor sabia que o homem queria ir mais longe, ia mais longe, se não houvesse uma intervenção de Deus, se não houvesse um parar de Deus ali. Aquele projeto do homem ser conhecido, tornar célebre, era só o começo. O homem ia mais longe. E o Senhor viu, conhecedor do coração, da intenção do homem, ele viu. E o Senhor disse: vinde. Observa que o homem também disse: vinde. Vinde. Né? Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Agora também o Senhor disse: vinde. Você acha que é só o homem que diz: vinde, vamos fazer tal coisa? Você acha que é só o homem que diz: venha, vamos fazer tal coisa? Não, o Senhor também disse: vinde, desçamos agora. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O homem imagina que só ele pode dizer: vinde, venha, vou fazer tal projeto, tal coisa. Não, o Senhor também diz: vinde. O Senhor disse: vinde. E o vinde de Deus é diferente do vinde do homem. O vinde de Deus é diferente do vinde do homem. Quando ele diz: vinde, desçamos, ele vem para resolver. Ele vem para colocar um ponto naquilo que o homem está fazendo desastrosamente. O Senhor também disse: vinde. E ele disse: vinde, desçamos e vamos confundir a língua deles. E ali o Senhor confundiu. E ali o Senhor colocou um ponto naquele projeto. E ali o Senhor colocou um ponto, um limite naquele projeto de tornar célebre, conhecido o nome do homem. Porque não é o nome do homem que tem que se tornar célebre. É o nome do nosso Deus Todo-Poderoso que tem que ser exaltado, que tem que ser glorificado, que se tornou célebre, que é célebre por todas as gerações. Não é o homem que é para se tornar célebre. O homem não foi criado para se tornar célebre. O homem não foi criado para o seu nome se tornar conhecido. O homem não foi criado para se tornar celebridade. O homem não foi criado para confrontar poder, para disputar o seu nome conhecido. Isso é coisa do coração do homem. Isso é coisa do coração da mulher. Fama, conhecer, aparecer, ir, vir, ser respeitado por causa do seu nome. Isso é coisa do coração do homem. E aqui o Senhor disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Aqui nasceu a necessidade de aprender outras línguas, dos intérpretes de língua, de aprender linguagem, de estudar línguas. Aqui nasceu a necessidade, pois o homem já não falava uma língua só. O próprio Senhor veio, desceu
e confundiam a linguagem do homem. Parou aquele projeto, colocou um ponto naquele projeto. E esse desejo, irmãos, irmãs, você que me escuta, você que vai escutar, pela graça de Deus, esse desejo de tornar célebre o nome do homem continua em muitos corações. Continua em muitos corações, até mesmo no coração de muitos cristãos. Esse desejo de ser conhecido, de ser celebridade, de aparecer, de ser o cara, de ser a mulher, de ser o pregador, de ser a pregadora, de ser a cantora, de ser o cantor, ainda existe em muitos corações. E o Senhor ainda continua, porém o Senhor continua de olho nos projetos, nas construções, no vinde do homem, nos projetos do homem, nas concordâncias do homem, nos projetos que ele faz. E o Senhor, novamente, ele continua, ele desce. Ou você não acredita que o Senhor interfere na história humana? Ele interfere. Ele interfere nos grandes planos dos homens. Quantos projetos para se explodir uma bomba de Hiroshima não já foi feito? E o Senhor foi lá, interferiu. Quantos projetos de guerras já não foi feito e o Senhor foi lá e interferiu? Quantos projetos o homem já não fez grandioso e o Senhor foi lá e interferiu? Acontece, o nosso Deus, ele interfere na história humana. O nosso Deus, ele interfere nos projetos humanos. Sim, porque o desejo do homem é que o seu nome se torne célebre pela face da terra. O desejo do homem é poder, é conhecer, é ser conhecido e não de fazer o nome do seu Deus, do seu Criador, célebre, conhecido. Se o homem puder, ele abafa o nome de Deus. Ele abafa o nome de Deus, ele isola Deus para ele aparecer, para ele ser. E isso está no coração de muitos e de muitas. E lamento que tem também no coração de muitos cristãos, de muitas mulheres, de muitos homens no meio cristão. Esse mesmo desejo de ser celebridade, de ser conhecido, de ser conhecida sobre a terra. Tem muitos cristãos que têm no coração esse desejo de ser uma celebridade, de se tornar célebre, de se tornar conhecido na sua igreja, daqui a pouco no seu estado, daqui a pouco no seu país, daqui a pouco no outro país, e só crescer, e crescer, e crescer, e é bênção, e é bênção, e é bênção, como muitos dizem. Mas que na verdade, no fundo, o que tem no coração dele ou dela é o desejo que esse povo tinha de se tornar célebre, de se tornar conhecido sobre a terra. Eu espero que não seja esse desejo que tenha no teu coração. Que não seja esse desejo que tenha no teu coração. Os projetos que você tenha feito não seja para que o teu nome se torne célebre. Não seja para que o teu nome seja conhecido. Que tão somente os projetos que você tenha feito, seja ele pequeno ou grande, para agora ou para o futuro, que esse projeto exalte o nome do teu Deus. Que esses projetos sejam feitos para a honra e glória do Deus vivo. E não para o teu próprio nome. E não para se tornar o teu nome conhecido. Que você seja sábio, que você seja sábia. Que o desejo do poder, que o desejo de aparecer, que o desejo de ser, não tome conta do teu coração. Não tome conta das tuas vísceras, não tome conta das tuas veias, não tome conta da tua mente, não tome conta do teu coração. Porque esse desejo de poder tem tomado conta de muitos corações de crente. Tem tomado o desejo do coração de muitos cristãos. De aparecer, de ser, de crescer. Isso não é bom. Porque o Senhor desceu e colocou um ponto naquele projeto. Quem sabe seja isso. Que muito dos teus projetos não tem dado certo. Que muito dos teus planos não têm se concretizado.
Porque o Senhor que conhece os corações, sabe da intenção do coração. Ele pode estar, para o teu próprio bem, barrando projetos, barrando sonhos. Porque no fundo, o desejo é que o nome apareça, seja célebre, o teu nome. Quem sabe o Senhor conhece essa realidade que talvez nem eu conheça, o que você também não conheça. O Deus vivo seja glorificado na tua vida. O nome poderoso do Senhor seja glorificado nos teus projetos, seja glorificado na tua vida, seja glorificado nos teus intentos, seja glorificado nos teus intentos, nas tuas vísceras, nas tuas veias. Que teu nome não seja célebre porque tu queira, mas que seja o Senhor que queira que o teu nome apareça por amor ao Evangelho, por amor à cruz, por amor à pregação da palavra. Que o Senhor te abençoe e que você possa meditar, aplicar, viver, meditar se o teu coração tem esse intento. Se não tiver, glória a Deus. Se tiver, ore para que o Senhor desça e confunda, para que o Senhor desça, coloque um ponto final e te guie nos projetos que você tem que fazer, para a glória do Deus vivo. Um cheiro no teu coração e a paz.